Olha, essa notícia é bem triste, viu? Uma jovem de 21 anos morreu ao ser atropelada junto com um filhinho de 4 anos em Ceilândia. Eles foram atingidos e arrastados por um motociclista. Vamos falar com o Tatuzinho agora para saber o estado de saúde da criança. Agora, Tatuzinho, eu vi as imagens, o motociclista não teve culpa de nada, né? Foi uma situação inesperada. A gente vai mostrar, porque a mãe foi e a criança foi logo em seguida, não deu tempo nem de prestar atenção. Boa tarde, amigo. Conta essa história pra gente. Oi, Neila, boa tarde para você, minha amiga. A todos assistindo o SBT Brasília, bom começo de semana. A gente já começa a semana com essa notícia triste, né? Dessa tragédia que aconteceu, desse acidente que aconteceu ali na QNM8, em Ceilândia Norte. Foi ontem à tarde, por volta das 12 horas. As imagens são fortes, Neila, e elas mostram o momento em que Laiane Alves, de apenas 21 anos, ela atravessa a Via Leste. Mas só que de repente, uma hora, a criança, o menino, filho dela, sai correndo atrás. Ela volta para o meio da pista, pega a criança e é nessa hora que mãe e filho são acertados em cheio e arrastados por cerca de 50 metros até a Laiane acabar não resistindo e morrendo no local. A criança, Neila, foi socorrida para o hospital de Ceilândia e depois, devido à gravidade, levada para o hospital de base. E segundo as últimas informações, a criança está na unidade de terapia intensiva e o estado é grave. A gente esteve ontem lá, Neila, acompanhando essa história, conversando com moradores, conversando com parentes, todos enlutados e entristecidos por essa tragédia. Vamos ver na matéria. Nas imagens da câmera de segurança, o momento exato do acidente. A vítima, uma mulher de 21 anos, atravessa a pista. Logo atrás, o filho, uma criança de apenas 4 anos, sai correndo. A mulher volta para buscar o filho, instante em que os dois são atropelados em cheio por um motociclista. A tragédia aconteceu por volta das 12 horas e foi registrada por aquela câmera que fica ali, ó, no alto daquele poste. As imagens são fortes e elas mostram o exato momento em que a mãe deixa essa calçada, onde, segundo informações, ela vendia frango junto com o pai. Ela atravessa a rua no instante em que a criança, um garotinho de apenas 4 anos, sai correndo. Na tentativa de salvar o filho, mãe e filho foram atropelados e arrastados por cerca de 50 metros, conforme as imagens daquela câmera de segurança. Aqui na rua ainda tem uma viatura do Detran que veio para atender essa ocorrência, mas veja só, do local onde a mãe foi atropelada, mas o filho, ela veio parar aqui, bem próximo ao passeio, onde ainda estão aqui as marcas da tragédia, da moto que ficaram espalhadas por todas as partes. Aqui o sangue deixado dessa vítima, uma jovem, segundo informações, com pouco mais de 21 anos de idade. Ali em cima do passeio, do outro lado, veja só onde veio parar a motocicleta após o atropelamento. Essa, segundo informações, é a moto do rapaz, o motociclista que acabou atropelando essa mãe e também o filho. Veja só como que ficou a moto, praticamente toda danificada nessa tragédia. No local do acidente, parentes e amigos da vítima, todos consternados pela tragédia. O acidente tirou a vida de Laiane e deixou o filho dela, de apenas 4 anos, gravemente ferido. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada às pressas para o hospital da cidade. Isis dos Santos é moradora da QNM8, em Ceilândia, onde tudo aconteceu. Ainda abalada com a notícia, ela conta que falta mais sinalização no local. Não tem um quebra-mola, não tem uma faixa, não tem pardal. A dificuldade das pessoas passar aqui é muito grande. Revoltados, moradores lamentam a morte de Laiane e pedem melhorias para o trânsito da região. É insuportável, não tem nem o que falar. Eu quero que tome a providência, que faça alguma coisa, bota em faixa. Segundo o Detran, o motociclista, um homem de 29 anos, responsável pelo atropelamento, permaneceu no local e logo em seguida compareceu à 15ª Delegacia, onde prestou depoimento. A Polícia Civil segue investigando o caso. Gente, é de uma tristeza sem tamanho. Você vê que a mãe voltou para salvar a criança. Se a mãe não tivesse voltado, a criança teria sido atropelada sozinha. Ela se colocou à frente. E você imagina o estado de desespero desse motociclista. A gente sabe quando a pessoa para prestar socorro.
ele parou para prestar socorro, ele foi para a delegacia, ele deve estar muito mal numa hora como essa e a gente pede por ele também, para que ele consiga se acalmar dessa situação e levar uma vida depois de saber dessa notícia, né? É triste para todo mundo. A polícia já ouviu esse rapaz que pilotava essa moto no momento do acidente? Nós adiantamos da matéria, esse rapaz, ele está muito abalado, inclusive eu conversei ontem com tios dele, né, parentes dele, ele prestou todo o atendimento à família da Laiane ali na hora, para não ser, por como o momento era de muita tristeza e de comoção por parte da família, ele foi levado às pressas para a delegacia. Só que a Polícia Civil nos informou, por meio da nossa produção, que ainda não ouviu esse motociclista de apenas 29 anos. Ele vai ser ouvido nos próximos dias, nas próximas horas, primeiramente para dar detalhes do que de fato aconteceu nesse acidente e a Polícia Civil, Neila, seguir com as investigações desse caso. Então aí o próximo passo da PCDF, principalmente agentes da 15ª, é ouvir o motociclista, né, que acabou se envolvendo nesse acidente que tirou a vida da Laiane Alves, e também ouvir testemunhas que estiveram ali na hora dessa tragédia, viu, Neila? Dificilmente ele teria a chance de reagir de forma diferente, foi tudo muito rápido, a criança entrou muito depressa na pista. Agora, Tatuzinho, parece que esse não foi o único atropelamento do fim de semana e não foi a única morte no trânsito, né? Neila, infelizmente, mais um ciclista acabou morrendo no trânsito do Distrito Federal. Dessa vez o caso aconteceu no mesmo dia, domingo, era por volta de umas 10h40 da manhã, quando um ciclista ainda não identificado até agora, porque ele estava sem os documentos, ele acabou sendo atropelado e morto na altura ali de Vicente Pires, na via estrutural. Nós estivemos pela manhã lá para contar essa história que a gente vai ver agora. O acidente aconteceu na via estrutural, à altura de Vicente Pires. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava pedalando quando foi atingida em cheio por este veículo de cor branca, conduzido por um motorista de 31 anos de idade. O acidente aconteceu por volta de umas 10h40 da manhã deste domingo. Segundo relatos, o ciclista ele seguia pela via estrutural, bem na pista de rolamento, quando foi acertado em cheio por um carro, um veículo conduzido por um rapaz de 31 anos, um veículo Up branco. Na hora, o ciclista acabou não resistindo e morreu aqui no local, na via estrutural. Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros, com vários militares, foram acionados aqui para a região. Mas só que quando chegaram, o ciclista já estava morto. O motorista que acabou provocando esse acidente permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil. Agentes da 38ª DP de Vicente Pires, que fica do outro lado, foram acionados e já começaram a investigar para identificar o que de fato aconteceu nesse acidente, onde, infelizmente, mais um ciclista morre atropelado nas vias aqui do Distrito Federal. De acordo com a ONG Rodas da Paz, só neste ano de 2021, já há um total de 4 ciclistas mortos pelas ruas e avenidas do Distrito Federal. Para esse representante da ONG de ciclistas Rodas da Paz, o que falta no trânsito é mais respeito pela vida. Muitas vezes, problemas estruturais são responsáveis por acidentes de trânsito e a morte de ciclistas, como também a falta de educação, respeito e paciência dos motoristas. Muitas vezes o uso do celular distrai o motorista. Quem nunca, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Tatuzinho, a gente tem notícias sobre os sepultamentos dessas pessoas? Neila, quanto a esse ciclista que a gente mostrou, acabou de ver na matéria, como não teve a identificação, né, não, a polícia, né, civil, 38ª DP de Vicente Pires, bem como também o serviço do Corpo de Bombeiros não encontrou nenhum tipo de documentação, nós tentamos apurar para saber a questão, né, da cerimônia de velório e também sepultamento, nós não conseguimos por conta dessa falta de identificação da vítima, desse ciclista. Já, Neila, quanto a Laiane Alves, de apenas 21 anos, a nossa produção entrou em contato com familiares e amigos que só apenas nos informaram que ainda não se sabe se o velório e o sepultamento acontece hoje ou amanhã. Mas, ao que tudo indica, deve acontecer hoje ou amanhã no cemitério Campo da Esperança, na região administrativa de Taguatinga. Neila. Para nossos sentimentos às famílias, tá? Tatuzinho, apesar do peso das notícias, eu queria dizer que você está muito elegante hoje, viu? Um beijo enorme para você.